O que eu faço e como que eu resolvo quando meu filho exige mais atenção do que eu posso dar? Quando meu filho quer mais tempo do que eu posso oferecer? Porque o dia tem 24 horas e a gente tem que trabalhar, cuidar de criança, limpar a casa, tem um monte de coisa para fazer. E aí, como é que faz para dar conta da criança que está exigindo mais atenção do que você consegue oferecer? Tem como resolver isso? Tem várias ferramentas que a gente pode usar para amenizar essa situação, para encaminhar isso de um jeito melhor. E é o que eu vim compartilhar aqui com você hoje. Eu quero começar dizendo que o melhor jeito, quando você tem criança em casa e precisa fazer as coisas da casa também, o melhor jeito de equilibrar as duas coisas é deixando que as crianças participem das tarefas da casa. Isso pode fazer com que o processo das tarefas seja um pouco mais lento, mas pelo menos vai te permitir de fato fazer alguma coisa. Porque se você vai tentar lavar a louça e seu filho está brincando de carrinho, ele toda hora vai te interromper, ele toda hora vai mexer onde não deve, ele toda hora vai te chamar para alguma coisa. E aí acaba que você não consegue fazer nada, você não consegue começar e terminar uma tarefa porque a criança realmente não deixa. Ela fica te chamando a atenção, exigindo a sua atenção. Então, nesses casos, quando não tem mais ninguém para te ajudar, quando você está sozinho com a criança, quando você precisa fazer certas coisas e a criança está ali, você precisa dar conta de tudo, você pode, na medida do que for possível, obviamente, incluir a criança na tarefa da casa. Então você vai lavar a louça, pega uma bacia, um balde, um pote, coloca um pouco de água, um pouco de sabão, coloca 2, 3 colheres dentro, alguns potinhos de plástico que eu sei que todo mundo tem em casa, põe no chão e deixa a criança brincar, deixa a criança lavar a louça de brincadeira junto com você. Quando você faz isso, você mantém a criança entretida, você mantém a criança ali concentrada, quieta, brincando. E você consegue fazer com mais facilidade a tarefa que você precisa, que é lavar a louça. Se você puder, você pode pegar um banquinho, uma cadeira, uma torre montessoriana, colocar na frente da sua pia e deixar a criança lavar a louça de fato na pia junto com você. Por que fazer isso? Porque a criança encara essas atividades como uma brincadeira. Pra gente é uma coisa séria, precisa lavar a louça, fazer o jantar, lavar a roupa, etc. Mas pra criança é tudo uma imensa brincadeira. E eles adoram participar, eles adoram fazer isso. E quando você deixa o seu filho participar, ele brinca, ele fica entretido, ele fica ali do teu lado. Então você tá vendo o que ele tá fazendo, ele não tá lá no quarto mexendo no que não deve. E você consegue, dessa forma, equilibrar melhor o seu tempo, equilibrar melhor a sua rotina para dar conta de mais de uma coisa ao mesmo tempo, que é manter a criança ali quietinha e conseguir lavar a louça, por exemplo. Os benefícios de fazer isso, além da criança estar brincando ali do seu lado e você estar conseguindo ver o que ela está fazendo, é que você estimula na criança o interesse pelas tarefas domésticas. Sabe por quê? Porque a gente fica na infância dizendo pra criança, não mexe aí, não toca nisso, isso é coisa de adulto, não pode, nananã. E quando chega na adolescência, a gente quer que eles arrumem o quarto, a gente quer que eles lavem a louça. Então, se você pretende que o seu filho ajude nas tarefas de casa, quanto mais cedo você começar a estimular esse comportamento, melhor. Então, nessa brincadeira de lavar a louça, na realidade, você está estimulando um comportamento que lá na frente você vai querer cobrar dele. Então, você pode incluir a criança nas tarefas da casa para que ela te ajude. Eu coloco assim entre aspas porque ela não vai de fato te ajudar, ela vai só brincar, mas ela vai ficar quietinha e você vai conseguir fazer as tarefas. Muito possivelmente você vai conseguir fazer as tarefas num ritmo mais lento, não é igual quando a criança está dormindo e você vai lá e consegue dar jeito em tudo, não é igual, mas é melhor do que nada. Antes fazer as tarefas de um jeito mais lento do que não conseguir fazer tarefa nenhuma. Então esse é o primeiro ponto. Você não precisa sentar toda hora, o dia inteiro para brincar com teu filho de carrinho no tapete. Você pode incluir a criança nas suas tarefas e eles também acham que isso é uma brincadeira. Mesmo sendo uma tarefa de adulto, a criança encara como uma brincadeira. Então a criança pode te ajudar a colocar roupa na máquina, a lavar a louça, a varrer a casa, a tirar pó. Você pode ter aquelas vassourinhas pequenininhas para criança e eles amam esse tipo de coisa, eles amam ajudar. Você pode dar uma flanelinha para o teu filho e falar, olha, agora a gente vai tirar o pó, ajuda a mamãe. Então essas pequenas coisas, além da criança estar brincando, ela está perto de você, que é o que ela quer a sua atenção, ela quer estar perto de você. Você consegue aos poucos fazendo as coisas, não na mesma velocidade que faria sem a criança, mas consegue ir de pouco em pouco.
E você consegue estimular no seu filho os interesses por essa tarefa. Você vai estimulando isso nele para que quando ele crescer ele possa de fato fazer e ajudar. Então isso é muito legal e essa dica é super simples, é super fácil na realidade, sabe? Quando você tem algo para fazer, inclua as crianças. Existem algumas coisas de trabalho que de repente você precisa fazer no computador ou fazer um telefonema que aí não dá para incluir a criança, e eu entendo. Nesse caso, quando não dá para incluir a criança, você precisa arrumar outra tarefa para a criança fazer enquanto você está fazendo aquilo. Então, por exemplo, se você tem um telefonema importante para fazer, pega um pote de massinha e fala para o seu filho, ó, a mamãe vai falar no telefone e você enquanto isso brinca de massinha, depois a mamãe volta. Então, para manter a criança quietinha e deixar você fazer as coisas, você precisa manter a criança entretida. Você pode recorrer à televisão, que ela é hipnotizante, a criança fica ali literalmente hipnotizada pela tela, pode, mas existem maneiras mais saudáveis de fazer isso, que é arrumando uma brincadeira, uma atividade. Uma caixa de papelão e uma caixa de giz de cera te garante 30 minutos de silêncio, porque a criança vai desenhar na caixa, vai pintar na caixa, entrar na caixa, sair da caixa e você consegue fazer alguma coisa. Então você vai falar no telefone, põe a criança na sala com a caixa de giz de cera e com a caixa de papelão, senta no outro canto, enquanto você tá vendo a criança brincar, você tá no telefone. Você vai lavar a louça, pega a bacia com água, igual eu falei, põe no chão, deixa a criança brincando com água enquanto você lava a louça. Pelo menos dessa forma você consegue fazer as coisas. E essa é uma dica super simples, de fácil aplicação e que pode ajudar muito você na sua casa, no seu dia a dia, nas tarefas domésticas, quando você tem criança pequena que fica ali te atrapalhando. Então essa é a primeira dica que eu queria dar. Inclua os seus filhos nas tarefas da casa. Eles vão se sentir pertencentes, porque a criança, quando ela ajuda na tarefa da casa, ela se sente tão bem, ela sente que ela pertence àquela família, que ela importa, que ela tem uma função. Isso para a criança dá um senso de responsabilidade e importância. E é tão bom, faz tão bem para o desenvolvimento dela. Então, além de estar estimulando que o seu filho de fato ajude nas tarefas da casa, você ainda está estimulando nele um senso de capacidade, de pertencimento, que só vai trazer qualidades. E é mais fácil fazer assim do que ficar brigando com a criança. Para de mexer aí, tira a mão daí, desce daí. Então, fazendo dessa forma, facilita um pouco as coisas, tá? Então, na próxima vez que você tiver com criança em casa e precisar fazer alguma tarefa da casa, chama a criança para te ajudar.